Bom dia, bom dia, bom dia, olá, Creators! Olha quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Nas piaras. Olá, Fabinho. Meus irmãos, bom dia. Estamos atrasados, né? Nós estamos sem a chave aqui da TV. E aí, estamos um pouco atrasados, esperando a galera chegar. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, conversando com vocês. Ó, o que é isso? Pai Nosso, Pai em Nosso Swahili. em Swahili. 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 Quando você tá chegando, nós vamos chegando para nossa live, nosso bate-papo de hoje sobre a Nova Jerusalém. Falando aí, pedindo Pai Nosso, venha seu reino aí. Venha o seu reino, venha o seu reino. Pai Nosso, Venha o que seu reino. está no céu em Swahili. Coisa boa é viver na expectativa de morar para sempre com Jesus. Foi para baixo. Subiu. Aí. Agora ficou perfeito. Maravilha! Vamos chegando para o nosso bate-papo de hoje. Pai Nosso que estás no céu, não é? Maravilha. Galera, vamos chegando. Eu quero desafiar você que está chegando aqui nessa live a convidar pelo menos 5 amigos para aprender um pouquinho, para a gente bater esse papo gostoso aqui sobre Jerusalém Cardíaca, que é o nosso assunto. Nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha em perspectiva escatológica. Com a trilha sonora do Pai Nosso sendo cantado na língua Swahili. Aqui tá falando exatamente do nosso assunto. Tradução oral da Bíblia. A importância da tradução oral da Bíblia. Olha, a importância de traduzir a Bíblia de forma oral para os povos de oralidade. É um dos nossos assuntos. Yeah. Acabou? O povo Coisa chegando boa, aí. né? Bom, você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Ontem nós falamos aqui muito sobre a Barra de Melina, né? Essa nossa construção. Nós devemos nos aperfeiçoar nessa construção dessa nova mentalidade, dessa cosmovisão do reino de Deus, que Jesus vem nos ensinar no Sermão da Montanha. Beleza? Mas antes da gente entrar no nosso assunto, seja bem-vinda, Dayana. Tudo bem? Coisinha De Jesus. Coisinha de Jesus, Fabinho tá aqui falando. Coisinha de Jesus. Lembra do Coisinha de Jesus? Era o quê? Cacete e Planeta? Coisinha de Jesus. Bom, antes da gente iniciar o nosso assunto, quero mandar um super beijo para os nossos parceiros, o DHR Gestão Integrada, né? Aquela equipe de treinamento, né? Equipe de qualidade que vai treinar a sua empresa, a sua equipe, para ser aquela empresa topzera na área da qualidade e entrar nos padrões da ISO. Então, você que tem essa necessidade, entre em contato com o pessoal da DHR Gestão Integrada. Vou deixar o contato deles embaixo desse vídeo aqui, o @ para você clicar lá e seguir a página deles e fazer lá o seu orçamento, tirar suas dúvidas. Vai ser muito produtivo para você. Eu tô aqui também querendo agradecer os nossos parceiros, a Maximus Malharia, que sempre abençoa o nosso projeto, a Igreja Batista Missionária ali em Trindade, nosso querido pastor Júnior, a Rose, lá de Ubatuba, do quiosque de Ubatuba, quiosque da Rose, lá na Praia do Lázaro. Que mais? Nós temos o tio Fábio Capoteiro, que sempre capota o nosso carro. Não, ele não capota o nosso carro, mas ele sempre nos ajuda na manutenção do nosso carro, né? O carro missionário, esse que faz a gente ir e vir. E tá servindo de abrigo. Está servindo de abrigo nesse momento pra gente fazer essa live. E acho que a live do Fabinho vai rolar aqui também, né, Fabinho? Dependendo do horário. Pelo andar da carruagem. Pelo andar da carruagem, talvez vai ficar por aqui mesmo, né? Então tá tudo bem, né? Estamos aqui nessa casa abençoada, que é o carro. Bate-papo no carro hoje. Meus irmãos, que coisa, né?
deixa o seu like. Nós batemos essa semana 1.500 seguidores aqui no Instagram. Eu queria lembrar vocês que o nosso projeto, esse projeto missionário, ele não começou no Instagram, ele começou no YouTube lá em 2021, janeiro, fevereiro de 2021. E continua lá, gente, não esquece. Continua lá. Todo dia a gente publica um vídeo lá. Então, nós começamos lá com vídeos de reflexão. Como que é? Fátima Nagarrata. Seja bem-vinda, Fátima Nagarrata. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Bom, vamos chegando aqui. Nós começamos lá no YouTube, no canal Creators Filhos do Criador. Tem muito conteúdo lá que não tem aqui no Instagram. Então, vocês querem acompanhar lá a nossa trajetória lá do começo? Vai lá no YouTube, tem tudo lá, tudo. Lá acho que é o nosso maior canal de comunicação de tudo aquilo que a gente já fez, né? Tem muita coisa lá. Depois a gente começou a trabalhar a questão do Facebook também, né? Tem muita coisa também no Facebook. Mas o Instagram chegou depois, né? Então a gente está começando a alimentar bem o Instagram agora e trazendo conteúdo aqui para vocês. Mas o nosso veículo de comunicação principal era o YouTube. E continua sendo, né? Porque todos os vídeos que a gente faz aqui de live, de estudo, de um monte de coisa, dos programas, vai tudo pro YouTube. Então, lá é a nossa plataforma oficial. Não que aqui não seja, mas vale a pena você conhecer também o YouTube da Creators. Procura lá, tem tudo separadinho por playlist, tem estudo, tem o Jerusalém Cardíaco, começou lá, aqui que a gente está aprofundando. Mas lá também nós temos o dossiê Apocalipse para você começar a observar, ter uma visão escatológica acerca do fim do... Coisa boa. Mas enfim, vamos para o nosso assunto, né? O nosso assunto é a Nova Jerusalém. E ontem a gente estava falando aqui ainda sobre as bem-aventuranças e sobre a necessidade da gente construir uma mentalidade acerca do reino de Deus, porque Jesus ele vem mudando o nosso padrão de beleza, o nosso padrão de felicidade. Ele vem começar a mostrar o que Deus considera belo e feliz acerca do seu reino, né? Nós temos ali, desde que nós nascemos, desde que o pecado entrou no mundo, nós temos um comportamento, né? Um padrão de comportamento muito que destoa muito daquilo que é bom, que Deus considera como bom, como belo, como feliz, aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Então nós fomos, por causa da raiz do pecado, nós fomos nos permitindo entrar por esse caminho de comportamento, de caráter deturpado, né? Aquilo que agride a Deus na sua santidade. Então, o que nós queremos com isso? Jesus, ele fez um discurso ali com seus discípulos, ele deu uma aula ali acerca do reino de Deus, no intuito de fazer com que seus discípulos aprendessem e começassem a viver de forma intencional para que eles pudessem herdar o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele é a nossa herança. Nós somos herdeiros de Deus, né? Mas como é que nós vamos tomar posse dessa herança? Essa herança ela só vai ser de fato consumada na nossa vida quando nós entrarmos ali pelas portas da Nova Jerusalém. E isso representa muita coisa para nós, né? O nosso comportamento, o nosso caráter, a mudança da nossa cosmovisão, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, como nós agimos, se nós somos. Aí Jesus vem trazendo as parábolas, né? Ele vem comparando a nossa vida com Deus como uma árvore que dá frutos. E aí a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Então, se nós damos bons frutos, nós somos nascidos de Deus. E se nós não produzimos bons frutos, damos frutos maus, é porque nós ainda estamos enraizados no nosso pecado, né? Enfim, assiste lá as últimas aulas que você vai entender isso daí que eu tô falando. Queria só, rapidamente, hoje eu não vou estender por causa da bateria e por causa das nossas condições aqui. Eu queria muito que o Fabinho também fizesse a live dele, então eu vou apressar aqui. Eu queria só fazer um paralelo com vocês hoje, bem leve, acerca do que é
do que Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, né? Lembra que a gente estava falando ontem lá em Mateus capítulo 5? Se você puder abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, Jesus, o Sermão da Montanha, ele é dividido em vários bloquinhos, né? A gente tem o sermão completo de Jesus, mas eu pretendo trazer para vocês na próxima aula essa divisão dos bloquinhos dos assuntos que Jesus estava tratando no Sermão do Monte. Então a gente vai perceber que o primeiro bloquinho são as bem-aventuranças, é a porta de entrada para o reino de Deus, é o que Jesus está considerando como felizes são aqueles que têm esse tipo de comportamento. Felizes são aqueles que conseguem ver beleza nessas coisas, que é exatamente contra o nosso padrão de beleza, aquilo que a gente considera como belo, né? A gente falou aqui, e vale a pena repetir, porque repetição é a base do aprendizado, que nós não consideramos o choro algo belo, bonito, né? Você não vê uma mãe chorando por causa do seu filho que morreu no tráfico de drogas e acha isso bonito. Ou você vê, né? Você vê, acho que é meio que esquisito, né? Você não vê uma grande enchente acontecendo, morrendo centenas de pessoas e você acha beleza nisso. É muito complicado você conseguir ver beleza no sofrimento, né? E Jesus está falando que é necessário a gente padecer algumas coisas se nós quisermos entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele vem mudando a nossa... Na própria Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala que o reino de Deus ele é conquistado por esforço, né? E a gente sempre vai pensar que aquele que chega, o vencedor, é sempre aquela pessoa mais agressiva, é sempre aquela pessoa mais... o determinado, né? Não que não seja, mas a pessoa que... Contrário do que Jesus está falando, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem que vai herdar a terra? O manso vai herdar a terra? Ou é aquele que ultrapassou todos os limites e foi com garra, com força e venceu, né? Então é nosso padrão de como que a gente visualiza essas coisas, né? Não sei se estou conseguindo me entender, não sei se estou conseguindo me expressar também. Mas você está querendo dizer que é a lei do mais forte, que é o que o evolucionismo de Darwin fala. Isso aí, é a lei do mais forte, né? Então, a gente sempre acha que o que vai vencer, porque afinal de contas nós somos construídos nessa ideia de que o vencedor, ele é aquela pessoa agressiva, ele vence todo, ele forte. É o mais forte, então Jesus ele vem desconstruindo essa nossa visão. Deus se você for ver lá pro Davi e Golias, por exemplo, não é bem padrão de Deus. Né? Exatamente. O do Golias era o maior e mais forte. O Golias era o maior, o mais forte, e veio Davi com as suas pedrinhas ali e pela força do Senhor, dos exércitos, ele venceu, né? Isso. Então, o reino de Deus, ele parte dessa ótica, ele parte dessa perspectiva de que nem sempre o maior vai ser o maior. Pelo contrário, no reino de Deus o maior é o menor. O último é o primeiro. O povo escravo é o que sai. O primeiro é o último, né? O povo escravo é o que sai como vencedor. Então, isso muda todo o nosso pensamento. Se a gente não conseguir construir isso... Gagal Ribeiro, seja bem-vinda. Se a gente não conseguir construir isso, vai ser difícil a gente morar com Jesus, por exemplo. Por quê?
Jesus ele nos deu tempo. Há 2000 anos atrás ele falou sobre essas coisas. Por quê? Porque a igreja, né, lembra que ele resolve construir a igreja? E tem aquela conversa com Pedro, né? Que seu nome é Pedro, é pedra. Como que é? Simão. Seu nome não vai ser mais Simão, será Pedro. Pedro. Que por sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus estava querendo inaugurar a igreja, né? A noiva, aquela que ele vai vir buscar no último dia. Então, ele queria ensinar os discípulos ali a fazer que essa igreja ela tivesse esse padrão de visão e de comportamento apto para morar com ele eternamente, né? Então, há 2000 anos atrás, ele já vem nos ensinando no Sermão da Montanha qual a visão de Deus acerca daqueles que devem herdar o reino de Deus, nos dando a possibilidade de conseguir construir isso. Mas a igreja foi se perdendo, né, nos séculos. Os primeiros cristãos, né, os nossos pais apostólicos, eles lutaram fervorosamente para manter. Eu estava fazendo um estudo sobre a patrística há pouco tempo atrás, e a gente vê ali, né, a história dos nossos pais apostólicos, né? A história dos nossos pais que foram martirizados, né? Tem a história do Policarpo de Esmirna, tem a história de Agostinho de Hipona. Então, a gente vai percebendo que eles lutaram bravamente. Eles deram a própria vida para que essas doutrinas do reino de Deus, né, esse padrão do evangelho, do que Jesus estava querendo nos ensinar, fosse preservado. Mas a igreja depois ela foi se contaminando, foi se aliançando com a política. A partir de Constantino as coisas foram misturando. E aí a gente tem a igreja dos moldes que a gente vê hoje. Completamente diferente e oposta àquilo que Jesus estava ensinando no seu reino. Eu vou te dar um exemplo. Nas eleições do ano passado, foi ano passado que teve as eleições? Não, foi ano retrasado. Retrasado? Sim, foi 2022. 2022. 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, nós tínhamos uma disputa muito forte aqui no Brasil. A gente ainda tem, né? Mas naquele período ali estava bem latente. Lula e Bolsonaro. Nós tínhamos ali Lula e Bolsonaro e todos os dois representavam coisas grandiosas, né? O Bolsonaro representando os cristãos e o Lula representando os não cristãos, né? Aqueles que desejam viver aí de forma bem libertina. Enfim, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos pessoas que defendiam o Bolsonaro, por exemplo, que eram cristãos da igreja, só que eles estavam defendendo o reino de Deus, né? Esse que é vendido, esse que a gente conhece por causa dessas construções. Eles estavam defendendo de uma forma que a Bíblia não... O que Jesus queria ensinar no Sermão da Montanha foi esquecido. Eu lembro de conversas que a gente tinha, eu e Fabinho, que a gente sentava na mesa com pastores, e a gente começava a conversar e ouvir as histórias e as pessoas defendendo, né, um lado, um partido político, e amaldiçoando o partido rival. Você tá entendendo? Tinha gente que desejava a morte do opositor. Você lembra disso, Fabinho? Tinha gente que desejava, orava para que o Deus pesasse a mão dele sobre o Lula, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que manifestasse a oposição, já entrava num grande conflito. Porque, afinal de contas, eles estavam defendendo uma bandeira que, aparentemente, defendia o cristianismo. Só que até que ponto a gente vai conseguir? Que cristianismo que a gente está defendendo? Até que ponto a gente consegue defender ou pode defender? Porque quando a gente olha para Jesus, que é o centro da nossa fé, a base, a estrutura da nossa fé, a gente vê o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha completamente diferente. Ele fala que nós devemos sofrer o dano. Ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos. E a gente vai ver isso no Sermão da Montanha. Ele diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem.
Mas quando Jesus está falando isso, ele não está falando que, olha, você tem que orar por aquele que te persegue, orar para ele morrer, orar para que os dias dele acabem, orar para que eles vão para o inferno. Não é isso não. Não é isso não. Jesus, ele estava ali tentando ensinar os seus discípulos, né, aqueles que herdariam o reino, a como pensar da forma que ele pensa. Lembra quando Jesus ele foi crucificado? Né? Antes dele ser crucificado, ele sofreu vários flagelos ali. Ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi esbofeteado, ele cuspiram na cara dele, rasgaram a carne dele. Foi terrível. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca para se defender. Ele não abriu a boca, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Jesus foi manso do começo ao fim, nesse momento de flagelo. Tanto que a Bíblia dá testemunho, os discípulos, eles dão testemunho, os apóstolos, quando eles escrevem, eles dão testemunho do comportamento de Jesus. Jesus tinha todos os motivos para ir contra os seus inimigos. Jesus tinha todos os motivos para maldizer. Jesus tinha todos os motivos para amaldiçoar aquele povo, para pedir para Deus imputar sobre eles os seus pecados. Mas Jesus não fez isso. Jesus, ele foi completamente contra a cultura provocada naquela época, a cultura natural das coisas, né? Que a gente considera como natural. Jesus, ainda sobre aquele momento que ele estava vivendo, ele fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Vocês estão entendendo? Então, ao invés de Jesus, presta atenção. Agora é o carro do ovo? R$18 os ovos. Eita glória, tá barato, né? Quantos são? É isso. Se for 30, tá bom. Então. Eita glória. Parou. Achei que ele ia embora. Enfim. Quiser comprar ovo, já manda o Pix aqui que a gente compra e manda pro correio pra te entregar. Se chegar bom aí, você aguarda pra jogar na cabeça do Deus no aniversário. Poxa vida. O aniversário do Fabinho é primeiro que o meu. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, né? O tio do ovo parou ali mesmo. O que eu tava falando? Jesus, ele tava num momento de tribulação. Jesus, ele tava num momento de grande perseguição ali contra ele. As pessoas estavam desejando a morte de Jesus. Ele foi entregue aos seus inimigos. Literalmente, ele foi entregue. E a reação, o comportamento de Jesus não foi orar para que Deus executasse juízo sobre eles, ou para que eles descessem à sepultura, ou que eles não tinham, ou que não. Eu já ouvi muito isso no período eleitoral. Mas fulano de tal, o candidato à presidência, ele já rejeitou a Deus em todos os níveis. Ele merece a morte. Ele não tem mais jeito para ele, não tem mais salvação para ele. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer, para medir a salvação, a espiritualidade de alguém? Apesar dos pesares, não, Patrícia, chegando aqui agora, apesar dos pesares, do fruto que ele oferece, como uma árvore maligna, ainda há a possibilidade dele ser salvo, né? Ainda há a possibilidade de... Gente, enquanto tiver vida, há esperança. Há esperança pra quem? Fala aí. Pra prostituta, há esperança pro corrupto, pro político corrupto, pro traficante. Há esperança pro assassino, há esperança até pro psicopata, que a psicologia diz que não há jeito de reverter a situação, ele nasceu daquele jeito, ou ele desenvolveu aquele distúrbio. Se você for parar pensar, todo aquele que comete transgressão é um psicopata, né? Então, se você for parar pensar. Pois é. Aí você vai dizer pra mim que aquele que cometeu algum tipo de transgressão um dia não tem mais jeito, cara. É só pra ciência mesmo. Porque pra Deus nada é impossível. Pra Jesus ele vem nos ensinando: amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, bendigam a eles, né? Não amaldiçoe. E se o teu inimigo pedir pra caminhar com você 1 milha, caminha com ele 2. Se ele te pedir uma túnica, dá pra ele também a capa. Você tá entendendo? É muito diferente daquilo que nós estamos acostumados, porque a gente, naturalmente falando, preso nesse corpo de pecado,
naturalmente não é isso que a gente deseja. Não é isso que a gente quer. E aí a gente tinha nesse período eleitoral, tô trazendo aqui um exemplo para tentar mostrar para vocês, ilustrar para vocês aquilo que Jesus estava falando, querendo ensinar os discípulos e como é a nossa realidade. No período eleitoral ali, a gente tinha muita gente odiando uns aos outros. E esse povo é cristão. Eram pastores que ensinavam a igreja. Eram pastores que conduziam um rebanho de Deus. Então, meu Deus do céu, que problema, onde nós chegamos, né? Como igreja, onde nós chegamos, que nós nos distanciamos tanto do reino de Deus, tanto do padrão do reino de Deus que Jesus queria nos ensinar no Sermão da Montanha. Como que nós nos distanciamos? Isso é triste, é lamentável. Eu fico imaginando como que Jesus, o próprio Deus, olha dos céus e os seus anjos olham e observam. Eles sabem, todos eles conhecem a trajetória de Jesus, o preço que Jesus pagou, sabem as intenções do Pai de dar oportunidade de salvação para todos nós. Criou um sistema para que nós pudéssemos ser salvos. E aí, de repente, esse povo que foi salvo, esse povo começa a se perder. E ignoram completamente os ensinamentos do Pai Celestial. Você está entendendo? E aí esse povo ainda insiste em dizer que é representante de Jesus. Eles levantam grandes igrejas, grandes templos. Eles estão na mídia, eles fazem coisas impressionantes, né? Eles curam, eles profetizam, eles fazem milagres acontecerem em nome de Jesus. E aí no Sermão da Montanha vai chegar um momento que a gente vai ouvir Jesus dizendo: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas nós não profetizamos no seu nome, nós não curamos no seu nome, não expulsamos demônios no seu nome, mas não conhece. Jesus não conhece, por quê? Ele vai falar: nunca vos conheci. Nunca vos conheci porque vocês não deram ouvidos à minha voz. Vocês acharam que vocês estavam vivendo um evangelho, estavam me agradando, quando na verdade vocês estavam agradando a vocês mesmos. Vocês estavam agradando a si mesmo. Olha para aquilo que Jesus está tentando nos ensinar. Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, que entendem que não tem nada que pode fazer, só Jesus pode dar jeito. Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. Irmãos, eu tava conversando com o Fabinho esses dias, eu acho que a gente vai aprofundar isso depois, mas eu queria já iniciar, já que a gente entrou por esse caminho. Ó, Jesus está falando que é necessário a gente padecer perseguição. Jesus está falando que é necessário a gente sofrer. Jesus está falando que é necessário a gente ser misericordioso. Jesus está falando que é necessário a gente dar outra face. Isso tudo está no Sermão da Montanha. Se eu tenho um movimento político que diz para mim: não, nós precisamos ter representantes políticos lá, porque se não tivermos, eles vão apressar a perseguição contra nós que somos cristãos. Não é essa a grande dialética, né? O assunto da política cristã? Não, nós precisamos estar lá porque se nós estivermos lá, eles não vão aprovar as leis que vão nos perseguir, nós vamos ter mais liberdade de culto, mais tempo para poder fazer os nossos cultos, e nós vamos construir dia do evangélico, e dia de não sei o quê, e nós vamos poder fazer uma marcha para Jesus com apoio da prefeitura, com apoio político. Para quê? Para quê? Se Jesus está falando que é necessário a gente padecer, se é necessário a gente ir como ovelha mesmo para o matadouro, como ele foi. Você está entendendo? Então, em nome de uma cristandade, em nome de uma fé, em nome de algo que, na verdade, quer aparentar uma representação de Jesus, por trás disso está o nosso próprio ego.
Jesus não tá falando para ninguém dar um jeitinho. Na época lá de Jesus com os discípulos, ele não falou, olha, orem ao Pai Celestial, ou busquem ao Pai Celestial, para ele colocar um de vocês como representante na política de Roma, né? Para que a perseguição não venha sobre vocês. Tava, Fabinho, falando isso? Não falou. Pelo contrário, Jesus disse que, olha, vocês vão ser vituperados por causa do meu nome. Vocês vão ser odiados de todas as nações. Vocês vão ser perseguidos e vão matar vocês por causa do meu nome. Não se defendam. E quando vocês virem isso acontecer, exultem. Não se defendam. E quando vocês virem essas coisas acontecendo, alegrai-vos. Exultem. Exultai a Deus, que deu para vocês a oportunidade de vocês passarem por isso, porque de vocês é o reino dos céus. Irmãos, eu acho que a gente precisa se aprofundar mais. Eu ia ler sobre Tiago, mas a minha bateria tá acabando, então vou ter que ficar para a próxima semana. Apocalipse 3, versículo 11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então pensa, olha como nós nos distanciamos das verdades que Jesus trouxe para nós como realidade. Então, é complicado falar dessas coisas, mas é necessário. É necessário porque Deus nos levantou com essa voz para poder, a voz profética para os últimos dias. Nós somos precursores do retorno de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento, a gente não sabe quando que ele vai voltar. Mas nós sabemos dos sinais. E nós sabemos que muitos são aqueles que vão sofrer na tribulação porque não deram voz às palavras do Senhor. Amém? Então, a gente fica por aqui. Na próxima semana eu quero tentar aprofundar ainda mais esse assunto. A gente não vai sair dele tão rápido, porque é necessário a gente construir. Lembra que a gente estava falando ontem da construção, da barra de mielina, pensar e refletir, pensar e refletir, pensar e refletir, absorver, orar a Deus, falar com Jesus, contemplar a Deus, perguntar para Jesus, Jesus, eu não concordo, mas me ajuda a entender, compreender. Então, nós precisamos desse caminho, nós precisamos desse relacionamento com o Pai. Então é isso. Deus abençoe a sua vida. E o Fabinho vai abrir a live dele aqui daqui a pouquinho. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Espero que vocês fiquem bem. E até a próxima semana. Tchau, tchau.